Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 3. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Nós temos até o meio-dia, é um tempo longo, então vamos ver como que o Senhor vai dar a direção para nós. Talvez a gente faça um pequeno intervalo no meio para a gente dar uma relaxada, tá bom? E aí a gente continua com a exposição das Escrituras. Vamos orar de 2 em 2, 3 em 3. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos lembrar dos nossos jovens que estão ouvindo a palavra. Vamos lembrar de nós que somos casais, dos homens, das mulheres. Vamos lembrar de todos nós que compomos uma casa. Vamos lá, de 2 em 2, 3 em 3. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, 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 Senhor. Aleluias. 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 Graças a Deus. Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 16. A partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. Em fadigas, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Até aqui. Queridos, o Senhor, Ele fez o homem e a mulher. O Senhor definiu que um governo era conjunto dessa casa. O Senhor nos mostra que nem o homem tem mais valor do que a mulher, que nem a mulher tem mais valor do que o homem, que nós temos exatamente a mesma condição diante de Deus, que um homem e uma mulher podem gozar da mesma intimidade, da mesma alegria diante do Senhor. Mas em Gênesis 2 ele começa a definir que nós temos papéis diferentes. Apesar de termos o mesmo valor diante do Senhor, temos papéis completamente diferentes. Sobre a mulher foi colocado o papel de auxiliar, e sobre o homem foi colocado o papel de responder por aquilo que ocorre na casa. Vimos o exemplo de Abraão e Sarai, e depois o mesmo casal, agora transformado, Abrão e Sara. Sara discernindo a voz de Deus dentro do casamento, e Abraão considerando o que ela falou diante do Senhor. E então ele se sujeita àquilo que Deus estava falando através da boca da sua esposa. Tão simples, tão maravilhoso e tão bendito são essas verdades diante do Senhor. E o pecado entra na terra, e com o pecado entra a morte. Todo tipo de dor e de sofrimento decorre do pecado. O pecado, ele nos levou a conhecer a morte física, o que nós então não íamos conhecer. Nos leva a conhecer o que é a dor da perda. Quantos aqui não tem pessoas que morreram, ou no Senhor, ou fora do Senhor, e tem que lidar com essa dor da perda, uma dor terrível, complicada. Quando a dor é no Senhor, é uma dor da separação, porém uma esperança no Senhor, um consolo no Senhor. Mas não é apenas a morte física que nos atingiu. A morte toca a confiança, a morte toca a alegria, a morte toca a unidade. Quantos casais desunidos, porque o pecado tocou eles. A morte toca a satisfação, o prazer, e nos torna insatisfeitos na vida. A morte, ela é terrível contra nós. A morte, ela não escolhe idade, a morte não escolhe grau de conhecimento, cultura. A morte atinge pobres e ricos, a morte atinge doentes e saudáveis, a morte atinge crianças e velhos, a morte atinge tudo e todos. Ela é como uma lama. Os especialistas em salvamento, eles dizem que há uma diferença de um terremoto e de um deslizamento de terra. Porque no terremoto você cria bolsões de ar, mas no deslizamento de terra, vocês vivem aqui perto de vocês essa realidade. A lama entra em tudo quanto é canto. O pecado é assim, e assim é a morte. Toca em tudo quanto é canto, toca a sanidade mental, toca a sanidade da emoção,
toca a sanidade física, a morte ela é terrível. E o Senhor, Ele propôs um recurso diante da morte. Na bondade, na majestade dEle, no espírito de salvação que Ele tem, o Senhor propõe um recurso para lidarmos com o pecado. O Senhor define com mais clareza papéis. Ele pega e define os papéis. Até em Gênesis 2, ele definiu um papel. A mulher vai auxiliar e o homem vai governar. Mas a partir de Gênesis 3, com a entrada do pecado, o Senhor precisa começar a especificar para nós quais são os papéis. O que é o papel de um homem e o que é o papel de uma mulher. E meus queridos, sem medo de errar, hoje eu vim com um dos irmãos responsáveis e ele me contando das batalhas espirituais de ontem, no dia. As batalhas que teve para fazer o retiro funcionar. Coisa básica, uma batalha espiritual. Por quê? Porque este tema em particular, tanto o tema que o irmão Luiz colocou ontem à noite, quanto esse que é colocado agora, o tema do quebrantamento, da cruz de ontem, o tema dos papéis de hoje, parece que o inferno se levanta contra. Eu posso falar para vocês que um governo pode ter papéis que não vai ter repercussão. Eu posso falar para vocês que é comum ter papéis num exército que não tem repercussão. Eu posso falar para vocês que é comum ter papel numa empresa, um organograma, o presidente, os diretores, os gerentes diários. Eu posso falar isso para vocês que não tem problema, mas se eu falar para vocês que tem papel de homem e tem papel de mulher, o inferno se levanta contra. O inferno se levanta contra. O inferno se levanta contra. E, meus queridos, o assunto é tão sério, é tão sério, é tão sério, que algumas desordens sexuais que nós temos derivam deste tema, de nós não termos definidos nos nossos lares o que é próprio de um homem e o que é próprio de uma mulher. Então, ouçam o que eu vou partilhar com vocês com muita simplicidade, mas com muito temor diante de Deus. Porque eu estou colocando para vocês o que Deus propôs para salvar a gente das tragédias. O pecado entrou. E Deus tem que criar parâmetros. Antes não precisava. Até Gênesis 2 não precisava. O Senhor passeava todo dia na viração do dia. Uma comunhão diária, uma alegria eterna, não havia morte, não havia pecado, um gozo pleno. Adão e Eva olhavam, estavam nus e não tinham vergonha daquilo. Um gozo pleno, solene, santo, havia no Éden. Porém, isso acabou com a entrada do pecado. E o Senhor agora, Ele faz uma coisa simples. Ele começa a pôr parâmetros. Até aqui você vai, não ultrapassa ali. O norte teu é esse, é isso aqui que você tem que buscar. E se nós tivermos atenção a isso daqui, meus irmãos, funciona. As coisas são estabilizadas, as coisas entram em ordem. Então Deus define, e eu vou mostrar para vocês um papel de cada um aqui, da mulher e do homem. E se eu fosse, nós não teríamos tempo, mas se eu fosse abrir todos os textos que falam de papéis de homem e de mulher na Bíblia, todos eles têm essa mentalidade. Todos têm essa mentalidade, que eu vou colocar para os irmãos. Por algum motivo que eu não sei explicar para os irmãos, Deus começou com a mulher. Gênesis, Efésios, Colossenses. Deus começa com a mulher. Eu não sei explicar para os irmãos com convicção.
Eu sei que no capítulo 3, quando o pecado entrou, Deus começou com o homem, porque se o homem é o cabeça, quem é que responde pela casa? Homem, presta atenção. Teu filho agitou, quem que tem que ter atenção e resolver? É você. Tua mulher está chorando, quem que tem que responder por aquilo? É você. No julgamento, Deus começa com o homem. Na solução, Deus começa com o homem. Mas para definir os papéis, nos 3 textos, Deus começa com a mulher. Aqui começou com a mulher, e em Efésios diz assim: e vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos no temor do Senhor, e vós, maridos, amai a vossa mulher. Mulher, homens, depois os filhos. Colossenses a mesma coisa: e vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como convém no Senhor, e maridos, não trateis as vossas mulheres com amargura. E vós, filhos, na mesma ordem. Eu suponho que tem 2 motivos. Nesta ordem, Deus elege o tema da submissão. Porque, meus queridos, não dá para governar a casa sem submissão. Assim como não dá para ser cabeça sem ser sujeito a alguém. É interessante, no Novo Testamento, a primeira vez que aparece a palavra submissão, um centurião responsável por 100 soldados, ele tem um servo doente, e ele manda alguém ir até Jesus. Ele vai até o Senhor Jesus e pede para que seja curado o servo dele. E aí Jesus diz: eu vou com você. E ele diz assim: Senhor, ele é um líder. Olha como que ele fala de autoridade. Homem, preste atenção nisso. Homem, preste atenção nisso. Ele diz assim: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. E digo a este vai, e ele vai, e aquele vem, e ele vem. Ele não toca no assunto de autoridade dizendo: eu mando. Ele toca no assunto de autoridade dizendo: eu me sujeito. Porque só é um cabeça adequado aquele que se sujeita primeiro a Deus e depois ao outro, em tudo aquilo que o Senhor está falando através do outro. Mas ele começou com a mulher. Eu acho que o primeiro motivo é porque ele elege o tema da sujeição, da submissão, que é essencial no casamento. Um segundo motivo, que eu suponho, é porque ele premia a mulher como parte mais frágil, mostrando que a mulher tem que ter um destaque. Meus queridos, se tem uma coisa que o nosso Senhor Jesus fez ao longo do ministério dele, foi reconsiderar a mulher. Ele faz do início da carreira dele ao final da carreira dele. Quando ele promove o primeiro milagre, lá em João, nas bodas de Caná de Galileia, Maria observa, como é próprio da mulher, Maria observou que o vinho tinha acabado, chama o filho e diz: filho, temos um problema. E o Senhor, na nossa tradução, vira e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Mas a tradução é infeliz, porque a palavra mulher ali significa senhora. Ele põe ela em alta conta, é um termo altamente respeitoso, no primeiro sinal que ele produziu, e na cruz do Calvário, no último sinal dele, se não me engano, a terceira ou quarta frase, ele diz assim: mulher, senhora, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele não deixa a mãe dele sem cuidado. Se tem uma coisa que o Senhor fez ao longo das Escrituras, foi restaurar aquela ideia que denegria a figura feminina. Ele faz isso com graça, com leveza. Então Deus começa com a mulher e diz assim: mulher,
eu vou aumentar os sofrimentos da tua gravidez, mas eu vou aumentar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Você vai ter filhos em meio a dores, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Entendam a mente de Deus. Primeira e principal função de uma mulher: gente. Mulher tem que saber cuidar de pessoas. Sobre a mulher foi colocado o santo ministério de formar gente, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas. Meus queridos, a minha área é cuidar de gente, mas a minha esposa consegue em 10 minutos ter uma conversa com os meus filhos que eu não vou ter em 1 ano. Então eles falando tudo, porque a mulher recebeu da parte de Deus esse talento natural de lidar com gente, de cuidar de pessoas. Há um tempo atrás eu li um artigo, aquela sobrinha, filha minha que faleceu, ela mandou para mim, para a Leci, eu acho que é o Charles Swindoll quem escreve, ele diz que 4 teólogos estavam conversando, 4 teólogos norte-americanos, sobre a melhor versão da Bíblia em inglês. Um falou que era King James, outro falou outra versão, outra. O 4º teólogo quietinho virou e falou assim: meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A melhor versão da Bíblia que eu já li foi a da minha mãe. Você já pegou uma mãe contando uma história bíblica para um filho? O valor daquilo, a penetração daquilo. Você já pegou uma mãe colocando um filho no colo, cuidando dele, sussurrando no ouvido? Meus queridas, minhas queridas, Deus concedeu a vocês um papel. O papel de vocês precisa ser gente. Precisa ser cuidar de pessoas. Não há um texto das Escrituras em que isso não ocorra. E aqueles que abrem o texto da mulher virtuosa, César, está aqui o texto da mulher virtuosa, vou te mostrar as tarefas dela. Ela tem, se não me engano, 9 ou 11 tarefas. Pois eu vou te dizer uma coisa, ela tem o mesmo número de pessoas que ela toca, e a tarefa dela tem uma finalidade. Sabe qual é? Cuidar de pessoas. Você acha que Deus tem prazer em te colocar no tanque na cozinha? A mente de Deus é uma mente inteligente. Ô Paulo, vem cá um pouquinho. Acho que os irmãos estão gravando, né? Eu não vou sair daqui não. Ô Paulo, vem cá. Por que Deus atrelou nos textos bíblicos roupa e comida à mulher? Meus queridos, você já viu um homem sem comer? É um peão irritado. Você dá comida para ele, você conversa sobre qualquer assunto. Se o papel da mulher é gente, a mulher tem que atender o que é básico. Por que Deus pôs a roupa para a mulher? Porque olha o que a mulher faz. A mulher pega, querido, você está tão lindo. Obrigado. À medida que a mulher toca, ela cuida. Ela está cumprindo o papel dela. Tudo aquilo que é básico, roupa é básico. Comida é básico. Deus atrelou esses papéis à mulher, não porque Deus quer enterrar, como dizem por aí, quer enterrar ela no fogão ou no tanque. Deus deu esses papéis para a mulher, porque a mulher tem o divino papel de cuidar de gente. Só que o grande papel dela não é pôr a roupa ou pôr alimento no estômago. O grande papel dela é sussurrar no ouvido os valores de Deus. A roupa e a comida é o que desarma o sujeito. Obrigado.
Vocês estão entendendo? Amém, irmãs? Jovens, se qualquer pessoa ímpia ouvir o que eu estou dizendo, eles vão dizer que eu sou o quê? Machista. Mas eu vou ser bem honesto, eu vou responder do jeito que o Paulo Bornelli me ensinou. Machista limpa a bunda de bebê? Pois eu limpei dos meus. Machista dá banho em criança? Pois eu dei nos meus. Machista lava a louça todo dia? Pois eu lavo na minha casa. Machista pendura roupa ou tira roupa? Pois eu faço. Sabe por que eu faço? Não é porque eu não sou machista, eu faço porque a Bíblia diz para o homem que ele tem que viver a vida comum do lar. Homem tem que ser participante. Calma que nós chegamos lá, irmãs. Calma. Tem umas irmãs desesperadas. Fala, Senhor. Você vai ter que, jovem, meninas, você vai ter que tomar uma decisão. Porque a Bíblia diz assim: o que vence o mundo é a nossa fé. Você vai ter que tomar uma decisão se você vai acreditar naquilo que o mundo está colocando para você, ou se você vai buscar a mente de Deus, a inteligência de Deus, considerando que Deus criou aquele papel tem um motivo. O motivo é a proteção contra o pecado. Ele teve que fazer isso. Então, a partir de agora, à medida que nós formos caminhando, os textos bíblicos que nós formos abrindo, quando for falar de papéis, esses textos bíblicos você tem que ter isso em mente. Você tem que ter em mente que Deus tinha uma ideia, Deus tinha um motivo para colocar isso. Os jovens, meninos e meninas, são altamente assediados contra isto, contra os papéis. Por quê? Porque se Satanás tirar o papel de você, ele faz o pecado avançar. Tão simples. O papel só tem a finalidade de proteger a gente. Então o papel da mulher é gente, filhos e marido. O papel de mulher é gente. Não abram, mas quando a gente abre em 1 Timóteo, capítulo 5, que vai falar da viúva, diz assim: que é para os filhos e netos cuidarem dos seus progenitores, que isto é grato e aceitável diante de Deus. Não nominou se é homem ou mulher, mas no versículo 15, quando ele vai encerrar o assunto, ele diz assim, que é para as filhas cuidarem das viúvas. Por que no início do texto ele não fechou para a mulher? Pode ter mulher que não tem filha, só teve filho. E o filho vai cuidar do progenitor. Mas aí Paulo fecha esclarecendo e mostrando que é papel da mulher cuidar dos seus progenitores. Por quê? Porque o principal papel de mulher é gente nas Escrituras. Amém? Posso avançar? E o papel dos homens? Olha o que ele diz. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Segundo papel, primeiro papel agora do homem, e é o papel central que todos os textos vão mostrar. O principal papel do homem é prover.
Queridos, alguma coisa nos falta? Falta alguma coisa para alguma família aqui? Não. Se a gente falar isso, nós estamos indo contra a paternidade do nosso Senhor. Quem que nos sustenta o tempo inteiro? O nosso bendito Senhor. Quem que provê os arranjos que a gente necessita? O nosso bendito Senhor. Queridos, homem faz o papel de Cristo. Ele provê. O texto aqui diz que ele provê duas coisas. A primeira, homem provê recurso financeiro. Hoje nós temos um problema. Nós temos as meninas dedicadas e nós temos os meninos paralisados. Nós estamos com um problemaço. Qual o seu nome? Ana. Na sua sala, quem vai melhor? As meninas ou os meninos? Menina. As meninas. Quem são as mais dedicadas? As meninas ou os meninos? Em geral, as meninas. Cadê os meninos? Estão jogando videogame. Sabe o que estão querendo fazer agora nos Estados Unidos? Estão querendo elevar a adolescência para 26 anos. Volta aqui. Filho homem tem que saber trabalhar desde cedo. Porque é papel dele prover. E não apenas trabalhar, ele também tem que saber lidar com dinheiro. Porque diz assim, do trabalho, no suor do rosto, comerás. Ou seja, o comer é a maneira pela qual ele vai aplicar o dinheiro. Ele não apenas tem que saber trabalhar, mas ele tem que saber lidar também com dinheiro. Meus queridos, que tarefa delicada. Não é uma tarefa simples. Ensinar os filhos a lidar, especialmente o filho homem, com o trabalho. Eu cometi alguns erros. Eu chamei o André quando ele fez 6 anos de idade. Cheio de razão. Sentou eu, Alessi e o André na cozinha. Virei para ele e falei, André, você está fazendo 6 anos de idade. Você é um homem. Você precisa entender que você tem que saber trabalhar. Então, a partir de hoje, você desce o lixo e você lava o seu tênis. Ele olhou para mim uns 30 segundos, 1 minuto, 6 anos de idade, e falou assim, ô pai, não dá para não crescer? Queridos, eu fui exagerado na tarefa. Tanto que eu tive que regular a lição na vida adulta dele. André, você está trabalhando demais. Você está trabalhando demais. Vamos parar? Vamos parar? Também não pode esse nível. Eu tive que regular nas duas pontas. Exagerei no início e tive que corrigir no final. Porém, filho tem que saber lidar com o embate da vida. Filho homem tem que saber lidar com isso. Então o filho tem que lidar com o fato, filho homem, de que ele vai ser o provedor no futuro. Então filho, homem, se ele conseguir trabalhar desde cedo, seria bom. Porém, eu vou criar aqui, porque isso não é um princípio bíblico. Filho vai ter que trabalhar, mas quando? A Bíblia não esclarece. Entendam o seguinte, o estudo corresponde num adolescente e num jovem ao trabalho. Se ele estudar bem, ele vai trabalhar bem. Os irmãos estão entendendo? Se ele estudar bem, ele vai trabalhar bem. Porém, ele vai ter que aprender a prover. Ele vai ter que lidar com a questão de prover uma casa. Mas ele não provê apenas o dinheiro e o lidar com o dinheiro. Ele tem que prover também o caráter de uma mulher quando ele casa. Porque o texto diz que Adão deu nome
a Eva. E o nome na Bíblia, vocês sabem, o nome no hebraico tem qual sentido? Tem o sentido ou da personalidade ou da função, da tarefa. Então o nome nas Escrituras está intimamente ligado à pessoa, seja a perna do relacionamento, de quem ela é, seja a perna do trabalho. O nome está ligado ao caráter da pessoa. A Davi, o nome Davi significa amado. Por quê? Porque ele foi amado por Deus e ele amou a Deus. Perna do relacionamento. Porém, Noé significa repouso. Por quê? Porque em Noé a terra repousou do pecado. Está ligado à perna do trabalho. Mas está ligado ao caráter de quem eles são. O homem vai ter que prover muitas coisas para formar o caráter da mulher e dos filhos. Eu queria ver um irmão pregar o seguinte texto num casamento. Eu, pela graça de Deus, não estou mais fazendo casamento. Então eu estou livre desse compromisso. Mas o texto bíblico diz assim: se alguém casar a sua filha virgem, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu quisera poupar-vos. O casamento promove o quê? Angústias na carne. Por quê? Porque são tarefas que exigem muito de nós. A tarefa de cuidar de pessoas, da mulher, e a tarefa do homem de prover tanto o dinheiro, quanto prover a maneira de usar o dinheiro, quanto prover o caráter da mulher. Os irmãos estão conseguindo entender? Se eu abrir o próximo texto, os dois próximos textos, é o Salmo 128, e depois o texto da mulher virtuosa. Os dois próximos textos que vão falar a respeito de papéis. Porém, antes disso eu preciso fazer uma menção. A primeira menção: Gênesis conta histórias de família. Gênesis conta histórias de família. Conta a história da família de Noé, conta a história da família de Abraão, conta a história da família de Isaac e conta a história da família de Jacó. Conta um pouquinho menos sobre a família de José, mas também conta. E nós temos coisas a aprendermos dessas famílias. Do meu ponto de vista, o personagem mais significativo em Gênesis para a família é Jacó. Porque Jacó é um agarrador. E nós temos que definir quem nós vamos agarrar nessa vida. Se eu vou agarrar a família e o que ela representa diante de Deus, Deus e a família, ou se eu vou agarrar um tanto de outras coisas. É a história mais longa. É a história que fala de 2 mulheres, de 2 concubinas, de 11 filhos, de uma brigaiada enorme, de tragédias, de um filho mais velho deitando com uma das concubinas. Conta histórias terríveis e cada uma delas a gente tem princípios para garimpar. Porém, nós não temos tempo disso. Mas eu queria mostrar para vocês que a primeira história que nos é contada nas Escrituras, eu pulei essa, é dos filhos de Adão, Caim e Abel. E, meus queridos, o que eu vou mencionar de Caim e Abel tem a ver agora com a questão do texto aqui. Porque no texto de Gênesis, está dizendo assim, no Gênesis 3, 16 e 17, diz que o sofrimento da mulher ia ser multiplicado e que Adão ia obter no suor do rosto. Presta atenção. Você quer ter um filho maduro? Você quer pegar o teu filho pequeno e tornar ele um peão maduro diante de Deus? Tem 2 lições básicas. A primeira: filho tem que lidar com verdade. Filho tem que lidar com verdade.
Jovem, se você está ocultando alguma coisa, encerre isso hoje. Encerre isso hoje. Porque Deus estabeleceu um princípio para se relacionar com o ser humano. Ele diz que Ele liberta baseado no quê? E a verdade nas Escrituras, ela tem duas faces. Uma mais singular, única. Jesus falou, eu sou o caminho, porém a verdade dele joga luz sobre uma verdade nossa. E se você não se deparar com a sua verdade, você não vai ser liberto. Porque só tem libertação onde há verdade. No capítulo 3, no início, o que Deus fez com Adão? Adão, vem cá, vem cá. Você comeu da árvore que eu te ordenei não comesses? E olha o jeito sutil de Adão. Ele não mentiu. Ele não disse, não comi. Ele falou assim, a mulher que o Senhor me deu. Ele transferiu. Meia verdade diante de Deus é mentira. Porque você tem que colocar o que é necessário ser colocado. A menos que Deus te impeça, porque não há condições de ser colocado aquilo. Senão, você precisa pôr para fora. Não tem jeito de um filho ser maduro, não tem jeito de um jovem ser maduro, não tem jeito de uma criança criada no Evangelho ou ímpia se tornar um adulto maduro se ele não souber lidar com a verdade. E meus queridos, eu vou ser bem honesto, tem ímpio às vezes que lida com isso melhor que a gente. Infelizmente, às vezes a gente é pai bravo, é pai duro, estúpido, e o filho assusta e passa a ter medo de falar a verdade. Porém, os filhos vão atingindo uma idade em torno de 12 anos, às vezes um pouquinho antes, se ele tiver habilidade com a palavra, 9, 10 anos, onde ele já começa a mentir. Primeiro critério para se tornar um filho maduro. Segundo critério para tornar um filho adulto e maduro, filho tem que lidar com sofrimento. Minha filha não permite mais que eu fale isso com ela. Bem-vinda à vida. Eu acho que eu falei tanto, que cansou o ouvido. Ela disse, pai, essa frase eu não quero mais ouvir. Tá bom, querida, eu falo de outra maneira. Eu acho um jeito de colocar. Porém, a ideia é a seguinte, viver produz dor. A geração de vocês, Ana, a tua geração, querida, não é a geração nem do controle remoto. A geração de vocês já está deixando de ser do comando de voz. A geração de vocês está sendo do comando pela pupila. Já tem aplicativo que você vai lendo e o olho vai acompanhando a tua pupila. Hoje o celular abre pela pupila. Meus irmãos, que trabalho um peão desse tem? Ele não sofre nem para ligar o celular. Não tem oposição, não tem dificuldade. Vocês são uma geração que não sabem sofrer. Vocês são uma geração que estão sendo criados, inclusive os crentes, porque é a mesma cultura, que estão sendo criados com um umbigo deste tamanho. Filho tem que saber lidar com dificuldade, porque se ele não souber lidar com dificuldade, ele vai começar a fugir da dor cada vez mais. Por isso, os nossos jovens bebem, porque não suportam a dor. Por isso os nossos jovens passam 5, 10 horas por dia num computador, porque eles não suportam a dor. Por isso, os nossos jovens vão para droga, vão para sexo, vão para um monte de coisa, vão para o tablet, ficam fugindo, compulsivos. Teve compulsão, teve excesso dentro de casa, é só um motivo. O motivo é, não sabe suportar a dor. Estava conversando ontem com o irmão,
que o ser humano tem um tripé em cima do qual ele é definido nas Escrituras. O ser humano é pecador, ele vai ter pecado. Menino, menina, filho, você tem pecado. Você vai começar a descobrir eles agora. Eles vão começar a brotar, a partir dos 12 anos eles começam a brotar. Desejos que você nunca imaginou, sensações que você nunca imaginou, porque você é pecador. Foi assim conosco. E a gente teve que saber lidar com isso. Vai ser assim com você. Você vai ter desejos pecaminosos que vão brotar dentro de você. O que você vai fazer com isso? Pecado só se vence de uma maneira. Na bendita pessoa do Senhor Jesus. Não se vence de outra maneira. Não se vence de outra maneira. Primeira coisa do ser humano, ele é pecador. Segunda coisa do ser humano, o ser humano tem necessidade de aceitação. Se o Senhor nos permitir, amanhã de manhã nós vamos ver isso daqui. Eu quero criar um estudo à parte amanhã de manhã, se Ele nos permitir. O ser humano tem necessidade de aceitação. O IBGE fez algumas pesquisas interessantes, gente. É o mundo levantando isso. O IBGE fez um estudo sobre torcidas de futebol. Sabe qual foi a resposta única de todas as torcidas? Eu não sou muito ligado em futebol, mas das torcidas, de uma forma geral, as pessoas que participavam das torcidas diziam o seguinte: ela é para mim como uma família. Cadê a família desse povo? Os jovens aqui que estão jogando o jogo online. Sabe o que aquele jogo se torna para você? Uma família. Eu não domino muito, mas eu ouço muito. Eu não domino a internet, mas eu ouço muito. Você conquista uma coisa, você tem que estar lá no horário para jogar com o pessoal, vocês têm uma meta juntos que vocês têm que vencer, um elogia o outro, um empresta a arma para o outro. Sabe o que é isso? Família. Isso deveria estar sendo feito onde? Em casa, na igreja. Mas por algum motivo, nós não fazemos. Aí, Satanás cria meios, métodos. Você quer ver uma outra pesquisa do IBGE? 5 anos atrás, queridos. Olha o que o IBGE disse. O Salmo 128 diz que filho tem que ser educado ao redor da mesa. Olha o que o IBGE descobriu. Que os pais que comem com os filhos na mesa têm a probabilidade de ter um drogadito quase zero. Sabe por que filhos vão para a droga? Em partes, porque não tem mesa, não tem conversa boa. Meus queridos, é tão simples e a gente tropeça em coisa tão séria. Filho tem que aprender a lidar com dor. Agora, não vai sair daqui, chá comigo, piau. Não é isso que eu estou falando. Filhos pequenos, eles têm menos estrutura. Então, se você levar 2 meses ajudando ele a arrumar a cama para ele aprender, leve 2 meses. Você não tem que impor isso num dia. A gente tem que ter graça. A gente tem que ter gozo, a gente tem que ter misericórdia na realidade de cada um. Porém, filho tem que saber lidar com frustração. Você quer ver uma frustração? Simples. Quantas TVs você tem em casa? Fique só com uma e doe as outras. De controle remoto. Sente junto com os seus filhos. E cada um tem um programa por sua vez. Parece uma besteira o que eu estou falando. Mas sabe por que não é? Porque o filho tem que ter paciência enquanto o pai está assistindo o jornal. E o pai vai demonstrar a mesma paciência enquanto está assistindo Bob Esponja. A mesma tolerância, a mesma paciência. Até porque se nós não dermos exemplos para eles, como é que eles vão aprender a serem intolerantes? Frustração. Verdade
e frustração. Lições essenciais para a edificação nossa, dentro de um papel. Mulher cuida de... Vamos de novo? Mulher cuida de... E papel, o homem faz o quê? Vamos de novo? O homem faz o quê? Porém, não provê só dinheiro, não. Agora, você quer ver como que o que está sendo dito está em conformidade com a palavra? Capítulo 4, Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos entender a mente de Deus. Então, a Bíblia ensinou que Adão teve que lidar com verdade e que Adão e Eva tinham que lidar com dor. Então, para educar um filho, eu tenho que ensinar a verdade, eu tenho que ensinar a suportar a dor. O que acontece nessa história aqui? Há uma interpretação única. Caim fala da aceitação por Deus baseado nas obras. E Abel fala da aceitação de Deus baseado no sangue de Cristo. Ponto. Isso tem que ser claro para todos nós. Eu vou colocar isso de lado e eu vou fazer uma aplicação emocional do texto. Eu vou olhar o aspecto emocional do texto, porque o aspecto mais singular é o aspecto das obras da carne, ser aceito pelas obras da carne e ser aceito pelo sangue do Cordeiro. Tá bom. Olha o que aconteceu. Caim diz que se tornou lavrador da terra. Essa palavra lavrador é a mesma palavra usada para Noé. Diz que Noé se tornou lavrador da terra, porém o original é diferente. Para Noé, significa que ele se tornou um trabalhador da terra. Mas para Caim significa que ele se tornou um escravo da terra. Era um homem que trabalhava demais. E ele pôs no braço dele um desejo de ser aceito por Deus. Qual o segundo tripé? Eu não falei do terceiro tripé. O terceiro é que o ser humano vai fugir da dor. O ser humano é pecador, tem necessidade de aceitação e ele vai fugir da dor, ele vai evitar a dor. Tá? Caim, ele não foi aceito pelo Senhor. E a dor da rejeição é alta dentro de nós. O Senhor não o aceitou porque ele teve uma conduta inadequada. Como é que Abel sabia que era o sangue de um animal e Caim não? Possivelmente foi comunicado também para Caim, mas Caim recusou isso e quis fazer do jeitão dele, no braço dele. Jovem, se o teu pai ou tua mãe discordarem, você tenha profundo respeito, porque via de regra eles não querem o teu mal, eles estão te alertando de algum risco que você está tendo. Caim quis fazer do jeito dele, ele não foi aceito e ele ficou irritado. Quando ele fica irritado, o Senhor desce até ele e diz assim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado está à tua porta. Queridos, sabe o que é proceder bem, proceder mal no hebraico? Estar satisfeito. Quando um filho é insatisfeito, ele está correndo um risco sério de ter crise de ira.
Quando um filho é insatisfeito, ele corre um risco sério de ter crise de ira. E na ira, sabe lá o que ele vai matar. Sabe lá o pensamento que vai passar na mente dele. Quem aqui é irritado, levanta a mão. Levanta alto. Nós temos um bom grupo. Sabe onde começa a irritação, de acordo com as Escrituras? Insatisfação. E sabe o que é perigoso naqueles que são irritados? A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que não é pecado. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao... O diabo pega aquele dardo inflamado e atira contra a mente da gente na ira. Na ira, você não raciocina direito. Então, Satanás, ele quer que a gente esteja insatisfeito. Em geral, a gente está insatisfeito por quê? A gente está insatisfeito porque nós não sabemos suportar a pressão da vida. Os filhos, nós, os adultos e os filhos, temos que saber lidar com a pressão da vida. Senão, nós vamos ter crise no nosso casamento. Você está entendendo? Aquelas mulheres reativas, aqueles homens reativos dentro de casa, briguentos, que explodem, ou que tem aquela ira contínua, que tem que ser tudo do jeitinho dele, aquelas pessoas perfeccionistas demais, exageradas demais, exigentes demais. Queridos, essas pessoas são insatisfeitas. Isso promove ira, que promove morte no nosso meio. 10 minutos e a gente já volta. 10 minutinhos. Vocês querem tocar? Tocamos? Eu posso tocar e nós paramos 10 antes. Pode ser? Então vamos lá. Outra história que nos é contada. Nos é contada a história de Noé. E de que Noé era um homem de Deus. Os estudiosos dizem que muito possivelmente, mas é uma história familiar, por isso eu vou mencionar ela, um homem de Deus. Nós estamos falando de Noé. Um homem que andou com Deus, diz o texto bíblico. Nós não estamos falando de qualquer homem, um homem que preservou a sua família. Mas, meus queridos, mesmo homens de Deus estão sujeitos a quedas sem perceberem. Noé toma um porre. Ele fica bêbado. Os estudiosos dizem que possivelmente Noé não tinha noção do que era, porque ele pegou todas as plantas e começou tudo de novo. Tudo de novo. Alguns estudiosos dizem que para um homem de Deus, ele possivelmente não tinha noção do teor alcoólico que aquele líquido tinha para ele. O fato é que ele plantou uma vinha e ele se embebedou. E quando ele se embebeda, nós temos uma outra tragédia. Nós temos um filho amaldiçoado dentro da casa. Nós temos um filho que zombou do seu pai. Uma outra tragédia que nós temos. Aí vamos parar e vamos entender de novo a mente de Deus. Mesmo homens santos, bons e crentes estão sujeitos à queda. Quando Davi pecou com Batseba, o texto bíblico diz o seguinte: na época em que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. E ele olhou e viu Batseba. Onde que ele tinha que estar? Na guerra. Por que ele não estava na guerra? Porque não havia mais inimigo significativo a ser vencido. Meus queridos, quando tudo alivia, é a hora do risco.
Possivelmente Noé passou por tudo aquilo, o coração dele encontrou alívio, e ele, sem perceber, encontrou um caminho de queda, que trouxe maldição sobre ele e sobre a sua casa. O que o filho dele fez? O filho dele zombou dele. E por isso ele foi amaldiçoado. É interessante que o texto bíblico nos ensina que o sacerdote, ele trazia as pedras nos ombros e no peitoral. Então, o sacerdote tinha que trazer a nação de Israel no peito e tinha que trazer a nação de Israel no ombro. Ele tinha que, como foi colocado ontem, sustentar, apoiar a nação de Israel em oração. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra ombro na Bíblia. Sabe o que os dois filhos de Noé fizeram? Colocaram a capa no ombro, andaram de costas e cobriram a nudez do seu pai. Porque entendam uma coisa: pecado não é para ser exposto. Pecado é para ser coberto. Nós expomos o pecado numa condição, quando é para tratar ele. Fora isso, nós cobrimos o pecado com intercessão, com misericórdia, de costa, não fazendo questão de olhar o pecado do outro, mas apenas cobrindo o pecado do outro. Eu vou dar esse testemunho porque eu acho que é importante. Essa sobrinha filha que o Senhor chamou, ela tinha 43 anos. Uma menina dedicada à leitura e oração. Ela e minha esposa oravam todo dia por pelo menos 1 hora, haviam 10 anos. Há 3 anos atrás, ela gostava de assistir, ela lia muito e ela gostava de assistir filmes de época. Há 3 anos atrás, o Senhor pediu os filmes para ela. E ela encerrou a leitura e foi gastar tempo nas Escrituras. Nos últimos anos, nós não ouvíamos ela falar de um irmão. Todos os irmãos que ela sabia que estavam em lutas, elas oravam. Meus irmãos, é para a gente temer o Senhor. Pecado não é para ser exposto. Filho, teus pais não são perfeitos. Você pode e deve perguntar para eles de uma ou outra conduta indevida deles. Você pode e deve, porém o faça com profundo respeito. O faça sem zombaria. O faça sem expor. Não permita que Satanás faça isso, porque isso traz maldição sobre a sua mente. Há um tempo atrás eu ouvi uma história interessante. Um filho de um líder cristão, ele atingiu 18 anos de idade, começou a virar para o pai e falar assim: pai, não vejo a hora de sair de casa. Sou eu quem ouvi a história, eu ouvi da própria pessoa. Não vejo a hora de sair de casa. E o pai levou de bom, um homem de Deus, um irmão muito querido, mas esse assunto começou a ficar recorrente. De tempo em tempo, o assunto vinha. E o pai e a mãe perceberam que aquele assunto era sério no Senhor. Os dois conversaram, oraram a respeito daquilo e tiveram um discernimento. Um irmão da igreja, que tocava no louvor, conversava, era filho de pais separados, e conversava com esse jovem que o pai dele era muito correto. E queria muito que ele estivesse na igreja. E que ele já tinha 18 anos e que ele ia fazer 18 anos e que ele tinha que saber sair para a vida. Um amigo de dentro da igreja. O pai teve o discernimento, sentou com o filho, tiveram um embate. Depois eu ouvi o pai, tiveram um embate a respeito disso. A hora que o pai mencionou: e filho, quem está colocando isso na sua mente é fulano de tal. O Senhor falou comigo. 2 dias depois, o filho veio em arrependimento, consternado, e dizendo que, de fato,
O rapaz dizia aquilo para ele. Um amigo de dentro da igreja, jogando, inflamando o coração contra os pais. Meus queridos, jovens, nós somos imperfeitos. Os teus pais são imperfeitos. Eles têm erros. E a partir de 15 anos de idade, às vezes um pouquinho antes, você vai ter lucidez que, opa, papai erra nisso, mamãe erra naquilo. Não tenha medo de sentar e de conversar com todo o respeito do mundo. Papai, eu estou vendo tal atitude do Senhor nisso daqui. Isso está correto? Isso não está correto? O que a Bíblia diz a respeito disso daqui? Não tenha medo, você pode e deve fazer isso, porque nós temos que saber ouvir vocês dois. Eu tive uma ocasião em que eu estava mal. Foi a última vez que eu tive um problema significativo com a Alessi. Meus filhos perceberam. A Jéssica me chamou um dia, me abriu um texto bíblico. Pai, eu estou vendo que está havendo isso e isso, e o Senhor me depositou esse texto, eu estou vendo que o Senhor está errado nisso, nisso e nisso. Eu me humilhei diante do Senhor, agradeci ela e fui orar ao Senhor. No outro dia o André me chamou. Com qual texto bíblico? O mesmo. Os dois não tinham conversado entre si. Porque eu estava sendo corrigido por um irmão, uma irmã. Porque eles são meus filhos, mas também são meus irmãos, que podem me corrigir no Senhor. Jovem, por favor, não vai levantar aqui, pai, mãe. Não. Você nunca vai falar com alguém antes de corrigir os seus pecados. Como um pai não deveria corrigir o filho antes de corrigir os dele. Como uma mãe não deveria corrigir um homem e corrigir os filhos antes de corrigir os dela, porque senão nós não temos autoridade. Mas nós temos que entender que nós podemos e precisamos trabalhar. O que nós não vamos fazer é zombar, porque o filho de Noé zombou do pai. Você já zombou de um pecado do seu pai? Pois eu vou te dizer uma coisa, isso é pecado. Você saia daqui, abrace ele em nome de Jesus e peça perdão. Isso é pecado que traz maldição, porque o filho de Noé foi amaldiçoado nisso. Então tome cuidado. E aí, com graça, com sabedoria e com temor, aprenda a conversar sobre as suas lutas e sobre as lutas dos seus pais. Porque todos nós as temos. Isso é santo e maduro. Amém? Amém? Amém. Com relação à bebida, eu não posso dizer para os irmãos que beber não é pecado. Eu não posso. Porque ficar bêbado é pecado. Então eu não tenho autoridade nas Escrituras para dizer isso, porém eu tenho toda a autoridade do mundo nas Escrituras e no cuidado de pessoas, que o que é melhor é ser abstêmico. Nós não, pais, você que tem jovem, você não deveria beber. Eu falo isso com todo o temor diante do Senhor. O caso mais grave de drogadição que eu cuidei, eu estou com um rapaz há 16 anos, 8 só de internação. Hoje ele é um psicólogo que eu instruo ele, eu dou supervisão para ele. O caso mais grave que eu peguei de drogadição começou com a cerveja em casa. A cerveja é porta de entrada. Para quem tem filho na adolescência, eu falo com todo o temor do mundo, porque não constitui pecado. O ideal é que os pais não bebessem, que os líderes não bebessem. Amém? Amém. Podemos avançar um pouco mais? Quando você vai andando nas Escrituras, você chega no Salmo 128. Abra lá, por favor.
As Escrituras dizem assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Na sequência dos textos, o primeiro texto que fala com mais clareza sobre papéis é o Salmo 128. O Salmo 127 fala sobre a família, mas aí é um salmo geral, não é sobre papéis. Ele diz que o Senhor nos guarda, ele diz que não adianta levantar cedo, que a bênção vem dele, ele diz que a força não pode estar no nosso braço, que a força está na bênção dele, que é ele quem provê o que nós temos necessidade. E aí no Salmo, ele diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Filhos vão alcançar lugares que nós não chegamos. Eles podem alcançar isso não apenas emocionalmente ou fisicamente, mas eles podem alcançar, inclusive, espiritualmente, lugares que nós não atingimos, porque eles são flechas na mão de um guerreiro. Porém, ele entra no Salmo 128, que é um salmo para o homem casado. Por que é o homem casado? Porque no versículo 3 diz assim: tua esposa no interior de tua casa. Então ele está falando para um homem que é casado, porque esse homem tem uma mulher. E ele relata alguns assuntos. E este relato não está por ordem de importância. Esse relato está por ordem de resolução. Porque se fosse por ordem de importância, olha os assuntos que ele põe. Ele põe Deus, põe o dinheiro e o trabalho, põe a mulher, põe os filhos e põe a igreja, porque Jerusalém tipifica a igreja. No Velho Testamento, a cidade de Jerusalém tipifica a igreja no Novo Testamento, tanto que nós vamos ter a nova Jerusalém, vinda da parte do Senhor. Então, por que não está por ordem de importância? Porque se fosse por ordem de importância, a primeira coisa que teria que vir era a igreja. Porque Jesus falou assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. Viria Deus e a igreja. Então, o que existe aqui? Deus pega um homem e começa a pôr ordem na vida desse homem. Se eu pegasse qualquer um de vocês fossem me contar a história de vocês, o Espírito Santo ia estar seguindo esta ordem que está descrita no texto. Então, homem, mulher, preste atenção. Você precisa resolver nesta ordem. A primeira ordem: você tem que pôr tua vida em ordem com Deus. Bem-aventurado o homem que teme. Porém, não basta temer. Porque além de temer, tem que... Gente, merecia um estudo, mas os irmãos podem fazer isso depois. O sacerdote Arão, quando foi ungido no Velho Testamento, ele foi ungido por Moisés. Ele foi ungido de uma forma diferente, ele não foi ungido com óleo. Ele foi ungido com sangue. Moisés foi lá, pegou o sangue do animal, ungiu o lóbulo da orelha direita. Onde é que o homem tem que ser ungido? Na mente. Ungiu a ponta do dedão direito. Porque o homem tem que saber decidir. E foi ungido no dedão do pé direito. Porque o homem tem que, aquilo que for conquistado na mente, ele tem que decidir, mas ele também tem que andar. Nós homens temos que tomar uma decisão. Nós vamos fazer o que está sendo dito ou não? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos andar no que está sendo dito ou não?
Porque temor, eu acho que eu não vou achar nenhum de nós aqui que não tenha. Porém, o andar, eu vou achar muitos de nós aqui que não temos andado. A minha semelhança, como eu contei ontem, alguns de nós podemos estar em pecados há meses. Meses. Às vezes anos. E o Senhor pedindo para pôr a casa em ordem, e nós não colocamos. Ele diz assim: bem-aventurado, feliz aquele que entende o temor, mas que também pratica esse temor. Então, primeira coisa que o homem tem que pôr em ordem: se há de alguma forma pecados ocultos, áreas não tratadas, você precisa falar com alguém. Você precisa pedir perdão a Deus e você precisa confessar a um irmão. Porque a Bíblia diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Só a cura quando a gente confessa ao outro. Você precisa pedir perdão a Deus e pedir perdão a alguém que corresponde àquilo que você está fazendo. Então, primeiro assunto, Deus. Você tem que pôr em ordem Deus. Vocês estão me entendendo? Homem tem que prover relacionamento com Deus. Meus queridos, eu tenho um grupo de estudo. Esses dias eu achei maravilhoso, eu nunca tinha percebido isso. Eu estou estudando com um grupo de pais sobre o papel dos homens. Estudei o papel das mulheres e estou estudando agora o papel dos homens. E eu nunca tinha percebido em Efésios. Lá em Efésios diz assim: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse mediante o lavar regenerador da palavra. Homem, você quer amar tua mulher? Sabe o que é um ato de amor pela tua mulher? Leia a Bíblia. Eu nunca tinha enxergado dessa perspectiva. Que constitui um ato de amor meu para com minha esposa, ter tempo nas Escrituras. Sabe por quê? Porque quando eu tenho tempo nas Escrituras, o Senhor põe a mim em ordem e o Senhor deposita em mim o que ela tem necessidade. Porque sou eu quem tenho que lavá-la, tirando as imperfeições dela. Ler a Bíblia, não de forma religiosa, constitui um ato de amor com a esposa e os filhos. Nessa doença, o Senhor fez algo que eu nunca considerei que o Senhor ia fazer. Nós estamos lendo a Bíblia juntos. Terminamos o Novo Testamento, começamos o Velho. Todo dia, devagarzinho, dentro do limite que a mente da Alessi suporta, mas a gente está lendo as Escrituras em voz alta. Que coisa santa e bendita, porque homem tem que prover palavra, não apenas isso. O Senhor está dando graça de quase todo dia orarmos. Já fazemos isso há algum tempo, mas com a doença isso acentuou. Orarmos por nós e pelos nossos, quase todos os dias. Homem tem que prover, uma das coisas que o homem provê é a oração. Quero, portanto, que os varões levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade diante de Deus. Homem tem que ter coração leve, não bravo, não estúpido, não irritado, não amargurado, não queixoso. Homem tem que ter um coração leve, com tudo tratado, com gratidão, e então levantar as mãos santas, sem ira e sem animosidade diante dos nossos e diante do Senhor. Homem provê palavra, provê oração nas Escrituras. Por isso que eu falei para os irmãos, guardem a palavra prover, porque é o que o texto vai dizer. Então aqui o homem provê uma vida dele com Deus e dos seus com Deus. Segunda coisa que ele provê: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Homem tem que trabalhar. Eu fui um especialista alguns anos atrás, hoje eu não faço mais isso. Antigamente eu dava curso de noivos. Eu fui um especialista em desfazer noivado. Um dos motivos é que o cara não trabalhava. Mas
Como é que nós fazemos se o peão não trabalha? Vamos confirmar se ele é trabalhador. Porque pode ter uma situação ou outra. Pode ter uma doença, pode ter um impedimento, pode ter um motivo. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se ele é trabalhador. Mas e quando não é trabalhador? Ou e quando tem dificuldade de sustentar o mínimo de uma casa? É impedimento a mulher trabalhar fora? Não. Nós não temos um texto nas Escrituras que diz que a mulher não pode trabalhar fora. Pelo contrário, na mulher virtuosa, a mulher é muito trabalhadora. Porém, qual é o principal papel da mulher? De novo, qual é o principal papel da mulher? O principal papel da mulher não é prover. O principal papel da mulher é cuidar de gente. Se a mulher não tiver uma mente tranquila, na palavra, serena, tranquila dentro de casa, ela não tem percepção do que ocorre. Homem não vai ter. A gente enxerga assim. Deus virou para nós e falou, não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Mas para auxiliar a mulher tem que ter um coração sereno, tranquilo. Ela tem que estar despreocupada de prover a casa, senão ela não tem percepção daquilo que está acontecendo. O que o homem provê? Ele provê o recurso, mas não apenas isso. O texto agora repete, nós já vamos terminar. O texto agora repete o Gênesis e diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás. Duas coisas aqui nesse texto. A primeira, do trabalho de tuas mãos enriquecerás. Não. Nós procuramos o Senhor, e o quanto Ele vai nos dar, vai nos procurar. Dinheiro vem atrás de nós, não na frente. Nós procuramos ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua justiça, o seu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque alguns ganham um salário, 2, 3, 10, 50, 100. Quem define é o Senhor. Nós definimos uma coisa, nós olhamos para o Senhor e procuramos o Senhor, e o quanto nós vamos ter, é o Senhor quem vai definir. Primeira coisa, o homem busca o que é básico. Segunda coisa, homem tem que saber fazer orçamento. Quantos lares aqui tem um orçamento familiar? Levanta a mão, levanta alto. Meus irmãos, olha que ridículo, com todo respeito. Sabe por que alguns de nós estamos em dívida? Sabe por que alguns de nós estamos em dívida? Porque nós não fazemos orçamento. A primeira vez que eu fiz o meu orçamento, eu desesperei. Isso tem 32 menos 5, 6, tem uns 25, 26 anos de casado. A primeira vez que eu fiz o orçamento, eu desesperei. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pagar tudo isso? Fui para a reunião da igreja, cheguei na reunião da igreja, 3 irmãzinhas testemunharam da provisão de Deus. E o Senhor falou comigo, eu quero que você seja organizado. E sou eu quem vou te prover. Chamei um irmão norte-americano, porque eu não sabia lidar com dinheiro. Chamei um irmão especialista, controlado em lidar com dinheiro. Irmão, você me ensina? Ele sentou comigo 1 ano toda semana. Primeira coisa que ele fez, tirou tudo que, naquela época não tinha cartão, cheque. Fiquei com uns 10 talões de cheque guardado. E ele me ensinou a lidar com dinheiro. Tem, faz, não tem, não faz. Simples. Tem, faz, não tem, não faz. Meus queridos, e como eu tinha confessado mentira, de vez em quando esse irmão ia em casa sem eu saber, e chamava Leci. Leci, vem cá. O que o César está falando para você a respeito de tal assunto? Ele ia confirmar se eu estava mentindo para ela. Ele me educou, ele me discipulou nessa área. Meus queridos, o meu orçamento hoje é anual. Eu sei o número de dias que eu trabalho.
Eu sei o valor que eu vou receber. Eu sei até quanto eu posso gastar. Está tudo dito com a Alessi. Está tudo dito com os filhos. Meus queridos, eu não quero voltar aquilo lá nunca mais. E sabe qual é o grande problema? O grande problema é que não se forma família sem tempo. Porque o primeiro ato de amor nas Escrituras é tempo. A gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Sabe o que a dívida faz? A dívida rouba o tempo. Rouba a cabeça, porque você não pensa em outra coisa a não ser a dívida. Nós temos um par de irmãos aqui hoje nessa condição. Alguns irmãos e irmãs nessa condição. Meu Deus, acabou o mês, começou o outro. E agora? Meus queridos, homem tem que lidar com dinheiro. Ele tem que saber ter controle do dinheiro. Ele tem que saber fazer orçamento. Ele tem que saber colocar no papel. Ele tem que saber dizer, isso eu posso, isso eu não posso. Ele tem que fazer isso. Isso é papel de homem. Nós não temos um texto nas Escrituras que atrele o dinheiro à mulher. Todos os textos atrelam ao homem, na vida conjugal. Homem tem que saber lidar com dinheiro. Aí por quê? Porque é simples. As irmãs vão me responder. Minhas irmãs, teu marido está em dívida, de que jeito que ele fica? Fica irritado, fica mal-humorado. Ele te percebe quando ele está em dívida? Não. Se um homem for perdulário, gastar demais, ele não percebe a mulher. Mas vamos para o extremo oposto. E um homem avarento, que é a idolatria, ele percebe a mulher? Não. Então, o homem tem que saber lidar com dinheiro. A mesma coisa o trabalho. Se um homem trabalha demais, ele percebe a mulher? Não. Se ele trabalha de menos, ele põe a mulher numa situação delicada? Põe, porque ela vai ter que trabalhar para compensar. Meus queridos, homem tem que saber lidar com dinheiro e trabalho. Depois disso, Deus, segundo assunto, dinheiro e trabalho. Depois que ele aprendeu, homem tem que saber lidar com a mulher. Porque o próximo texto diz assim, o versículo diz, tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Mulheres casadas, dê uma nota para a tua felicidade com o teu parceiro. Dê uma nota aí na tua cabeça. Marido, dê a nota que você supõe que ela tem, que ela vai dar. Fala um para o outro. Olha, eu estou sendo bom, eu não pedi para os filhos darem a nota, viu? Olha o que o texto diz, tua esposa, no interior de tua casa. Por que essa mulher está no interior de casa? Porque onde as pessoas habitam? No interior da casa. Qual o principal papel de uma mulher? Qual o principal papel de uma mulher? Ela tem que estar no interior da casa porque é onde as pessoas estão. Ela está cuidando de gente, mas aí faz o texto bíblico usa uma expressão curiosa, será como a videira frutífera. Queridos, videira produz o quê? Uva. Uva na Bíblia é um sinônimo de quê? Vinho. Vinho na Bíblia fala do quê? Essa mulher está dentro de casa e está de que jeito? Aí, homem, por que tua mulher está dentro de casa e não está feliz? Por que tua mulher está dentro de casa e não está feliz? Homem, sabe uma das coisas que a gente provê na casa? A gente provê serviço. Porque o texto de Efésios diz que assim como Cristo é o Salvador da igreja, o homem deve ser o preservador da mulher. Sabe o que significa a palavra preservador? Pré-servidor. Então deixa eu fazer uma pergunta. Quem que precisa levar o chinelinho? Primeiro. Quem que precisa pensar o café? Primeiro.
Quem que precisa perguntar, querida, você precisa de uma ajuda? Sabe, nas Escrituras, quem deveria ter segunda jornada, ou jornada dupla, como é dito? Os homens. Porque nas Escrituras nós vamos para casa com qual mente eu preciso servir os meus. Ou o que você acha que Cristo está fazendo por nós agora? Se não servir a sua igreja. Nós somos modelo de quem? De Cristo. Meus queridos, eu não estou pedindo para você virar e falar, mulher, larga a vassoura que eu vou varrer. Porque às vezes você vai varrer daquele jeito. Você vai pôr ela em crise. Eu não estou pedindo para você fazer isso. Mas eu estou pedindo para você levantar os seus. E ter a mente clara de que você precisa servi-los. Vamos adiante, para a gente encerrar. Nós temos 7 minutos. Os 10 que eu ia dar para vocês já não dá mais para dar. Vocês estão entendendo a Alessi, né? Por que ela quer a cabeceira em formato de púlpito, né? Os filhos, teus filhos, ao redor de tua mesa, será como rebentos da oliveira. Filhos, a gente tem que ter tempo de comer, e de jogar, e de conversar. Qual é a beleza da mesa? A beleza da mesa é a comunhão. Queridos, o que vocês acham que a mesa do Senhor também nos comunica? Para a mesa de casa. A comunhão. Gente, quanta coisa a gente garimpa dos filhos quando eles chegam da escola. Meus filhos trataram eu e a Alessi como tratavam os amigos. Porque aí, cara, nem sei se teve isso, mas eu sei que teve coisas que a gente era igual aos amigos. E a gente, querido, não sou amigo teu da escola, sou teu pai, sou tua mãe, vamos corrigir a expressão. Às vezes, de forma incisiva, de forma irônica. Onde que você acha que a gente corrige isso? Na hora de dormir? Na hora de dormir está todo mundo cansado. A gente corrige isso na mesa. A gente precisa desligar a TV, desligar os computadores, desligar os celulares. E a gente precisa ter comunhão. Quantos lares aqui tem problema com celular em casa? Levanta a mão. Tempo gasto em demasia. A quantia. Quantos pais aqui tem problema com o celular na mesa? Mas que você tem problema. Meus queridos, se você leva o celular para a mesa, como é que nós vamos fazer? Meus queridos, para minha vergonha, o André fez 13 anos, virou para mim e falou, virou para a Alessi e falou, pai, mãe, eu queria tirar o sobrenome do pai. Treze anos. Sabe por quê? Porque eu resolvi dar palestra em escola. Aí ele ficou conhecido. Você é filho de um psicólogo? Olha lá, eu ouvi teu pai falando. Faltou sabedoria. Eu tinha que ter ficado em casa, ao redor da mesa, quietinho, porque ele estava em período de formação. Quando a Alessi me falou, sentei com ele, pedi perdão, parei tudo isso que eu estava fazendo, levei 1 ano e meio para corrigir. Mas o Senhor deu graça de corrigir. Até que ele viu que o nome abriu uma porta ou outra. Tudo bem, o Senhor corrigiu de qualquer forma. Filho tem que ser formado ao redor da mesa. Não dá para ter tela, nem de TV, nem de tablet, nem de computador, nem de celular. Não dá para ter. E qual é a vantagem? Paulo, vem aqui de novo. Desculpa, irmão. Foi você que Deus me deu, o que eu vou fazer, né? Rebentos da oliveira. O que é oliveira? O que a oliveira produz? Azeitona. Azeitona na Bíblia é símbolo do quê? De óleo. Óleo na Bíblia fala do quê? Unção. O que a gente faz na conversa?
a gente derrama unção sobre eles. Eles aprendem do amor nosso. Eles aprendem da palavra nossa. Eles aprendem dos dons que a gente tem. Eles aprendem do relacionamento que a gente tem. Eles vão aprendendo porque o texto bíblico está dizendo que é ao redor da mesa que é derramado essa unção. Os irmãos não podem abrir mão disso. Obrigado, irmão. Os irmãos não podem abrir mão disso. Eu não sei quantas vezes nós tivemos as nossas lutas, mas eu não sei quantas vezes nós desligamos tudo em casa. Tudo. Eu aprendi com meu pai foi um homem ímpio. Um dia eu era pequeno, eu e meu irmão brigamos por causa da TV. Meu pai ímpio, mas o Senhor o usou muitas vezes na minha vida. Ele virou e falou assim: eu vou sacrificar a mãe de vocês, mas nós vamos ficar um mês sem TV. Eu lembro até hoje, todos nós colocamos a cadeira na calçada e nós nunca conversamos e brincamos tanto em família quanto naquele mês. A unção é derramada ali. E então ele diz assim: eis como será abençoado o homem. Homem, você quer ser abençoado? Você põe em ordem a tua vida com Deus. Você põe em ordem dinheiro e trabalho na tua vida. Você assista a tua mulher em serviço. E você unja os filhos, permanecendo do lado deles. Vocês estão entendendo? Eu não consigo entender como é que um homem permite que sua mulher busque seus filhos de madrugada na rua. E ele não vai. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que um homem, tendo condições, ele não leva e busca os filhos na escola. Porque 20 minutos, 30 minutos a mais por dia com os seus filhos. Eu não consigo entender. Porque nós temos que ter essa atitude de serviço. Ele diz assim: é assim que um homem é abençoado pelo Senhor. E então, ele fala da igreja. Então, ele diz de Jerusalém. O irmão colocou ontem com muita propriedade para nós à noite. Ele colocou que não adianta reunirmos e adorarmos sem esse culto diário, pessoal, familiar, diante de Deus. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos fortaleça. Curve sua cabeça, desculpe aí o longo período. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua graça derramada sobre nós. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Perdoa as minhas irmãs por tantas vezes não cuidarem dos seus da forma adequada. Perdoa nós, homens, por não provermos tudo aquilo que a nossa casa tem necessidade. Senhor, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. E Senhor, visita-nos com o Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito, de tal maneira que nós sejamos capazes de cumprir esses papéis que o Senhor deu para nós. Faz isso, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.